Dando início a mais uma apresentação do Simpósio Catarinense do Campo à Mesa, eu, Samanda Palhano Mética, vou falar um pouco sobre um trabalho de protagonismo discente que eu e os meus colegas do curso superior em agronomia do IFSC Campos Canoinhas desenvolvemos e executamos com a cultura do morango. Esse trabalho é intitulado como Análise do Sistema de Cultivo do Morangueiro no município de Canoinhas, Santa Catarina, e que, além da minha participação, contou com o auxílio dos meus colegas Juliana Moraes, Elcio Lucas Leite, Matheus Ribeiro, Rabeste Stange Almeida, Nabor Pires Neto, Diogo Simão Sudoski e do nosso orientador, professor doutor Douglas André Hertz. Bom, no município de Canoinhas, muitos produtores estão em busca de novas alternativas à produção agrícola dentro das suas propriedades. E a fruticultura e a olericultura vêm ganhando cada vez mais espaço e destaque nessa diversificação das cadeias produtivas dentro das propriedades rurais, e inclusive com um considerável retorno econômico aos produtores de Canoinhas. E uma aposta de muitos produtores do município é a produção de morango, que possui um alto valor agregado. Entretanto, eles enfrentam problemas no manejo devido à falta de informações específicas para a cultura na região, além da dificuldade em conseguir estabilizar a sua comercialização. Então, sendo assim, o objetivo do presente trabalho foi realizar uma análise do sistema de cultivo do morango no município de Canoinhas, Santa Catarina, na tentativa de conseguir identificar os principais gargalos e tentar propor algumas soluções para o fomento dessa cadeia produtiva. Para fazer o levantamento desses dados, a metodologia utilizada foi uma pesquisa qualitativa realizada entre os meses de outubro a dezembro de 2022. Foi realizada a identificação do número de produtores ativos que cultivam o morango no município através do auxílio da IPAGRE, e posteriormente foram realizadas entrevistas por intermédio de questionários. E essas entrevistas elas foram tanto aplicadas nas propriedades dos produtores, algumas também foram aplicadas no mercado municipal, que é um local onde muitos desses produtores comercializam a sua produção de morango, além de questionário online para aqueles produtores que não tinham disponibilidade em nos receber. Então, era realizado contato com esses produtores através ou de ligação ou pelo próprio WhatsApp. Havia uma troca ali de conversa com eles e, através disso, era aplicado o questionário. As entrevistas elas tiveram como pauta os questionamentos sobre o tempo de atuação no cultivo, as cultivares utilizadas, o número de plantas ao total, qual era a origem dessas mudas e qual a principal atividade econômica da propriedade. No total foram identificados 21 produtores no município, mas somente 16 participaram do levantamento. É importante caracterizar, antes de apresentar os resultados do questionário, que esses 16 produtores, em sua maioria, eles eram de localidades diferentes, como a gente consegue observar aqui no gráfico. E apesar da comunidade do Salto da Água Verde apresentar 4 produtores, as demais localidades contaram com 1 ou 2 produtores no máximo, sendo elas Água Verde, Anta Gorda, Caraguatá, Fartura, Palmital, Paula Pereira, Pedra Branca, Rio do Pinho, Sede e Sereia. Agora, falando dos resultados, foi possível observar que grande parte dos produtores trabalham com a produção do morango há um tempo considerável, alguns inclusive há mais de 10 anos no ramo. Mas a maioria, cerca de 56,3%, atuam no cultivo com um período de 5 a 10 anos, 25% de 3 a 5 anos e o restante deram início recentemente. Já quanto às cultivares utilizadas, apesar de alguns produtores trabalharem com mais de uma cultivar, as principais utilizadas são a Albion, San Andreas, Piercink e Monte Rei. Relacionada à origem das mudas produzidas, cerca de 81,3% são importadas. E quando questionados sobre o motivo, os produtores eles afirmavam que isso está relacionado à melhor sanidade das mudas quando elas são importadas, sendo Chile e Espanha os principais países fornecedores. O restante foi caracterizado com 6,3% tanto para mudas nacionais como para nacionais importadas, ou ainda para aqueles que não sabiam responder.
O número de plantas cultivadas nas propriedades apresentou uma grande variação. 18,8% dos produtores trabalham com 10.000 a 15.000 plantas, outros 18,8% têm de 1.000 a 2.000 plantas, e considerando que a pesquisa analisou a produção desde 500 até acima de 15.000 plantas, o restante dos entrevistados se enquadrou em diferentes quantidades e situações. Então, por exemplo, com 12,5%, a gente tem aqueles produtores que têm de 500 a 1.000 plantas, de 2.000 a 3.000 plantas e de 5.000 a 7.500 plantas. Já com percentual de 6,3%, aqueles que têm até 500 plantas, de 4.000 a 5.000 plantas, de 7.500 a 10.000 plantas ou ainda acima de 15.000 plantas. Um dos resultados mais interessantes que a gente encontrou foi que a maioria dos produtores, cerca de 56,3%, possuem como principal atividade econômica o cultivo do morango. Já cerca de 18,8% realizam atividades fora da propriedade para subsistência e o restante trabalham com o cultivo de hortaliças e frutíferas, sendo de objetivos de todos, sem exceção, poder conseguir trabalhar somente com o cultivo do morangueiro. Com base no levantamento, foi possível identificar como que ocorre a dinâmica de produção do morango no município de Canoinhas e os principais gargalos que podem estar impedindo o fortalecimento da cadeia produtiva. E esse levantamento ele é de suma importância porque ele consegue auxiliar as entidades públicas e privadas da região na tomada de decisão para melhorar os aspectos que foram citados lá no início, de dificuldade dos produtores em conseguir receber assistência técnica especializada e de conseguir estabilizar sua comercialização. Ou seja, agora sabe-se o que é preciso ser feito, quais as principais dificuldades e como que elas se caracterizam dentro das propriedades produtoras de morango, facilitando a resolução desses problemas e incentivando para que mais produtores se interessem pelo cultivo. Nós agradecemos ao PROEX pelo auxílio financeiro e bolsas concedidas e também agradeço a atenção de todos.